Ora, muito bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Damos início à nossa reunião da Comissão da Reforma do Estado, com a primeira audição à PPL número 72, que revoga a Lei 98/97 e aprova a nova Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, com o professor Rui Medeiros, coordenador jurídico da reforma da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, a quem agradeço a disponibilidade para estar connosco. Sr. Professor, nós temos uma grelha de tempos, para que seja do seu conhecimento, e por isso vamos dar início à audição com o Partido Social Democrata, que dispõe de até 7 minutos. Tem a palavra o Sr. Deputado Marco Claudino. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia aos senhores e senhores deputados. Sr. Professor Rui Medeiros, é um gosto recebê-lo nesta que é a primeira audição de um conjunto de cerca de 2 dezenas de audições que esta Comissão fará para melhorar no processo de especialidade a proposta de lei que o Governo aqui nos trouxe relativamente ao regime jurídico do Tribunal de Contas, e é um gosto tê-lo cá, por não apenas pela reflexão, produção que é muita que tem nestes domínios do Sr. Professor, mas também pela circunstância, ela é pública e é relevantíssima, o Sr. Professor ter sido coordenador dos trabalhos preparatórios para esta proposta de lei, e por isso também essa dimensão para nós é muito importante, porque o que o PSD encara com muita seriedade este processo de especialidade, com natural defesa daquele que é uma mudança de paradigma que o Governo nos apresenta, mas também com abertura para poder melhorar a proposta de lei naquilo que houver para ser melhorado. Mas a primeira questão que queria fazer tem a ver com a necessidade desta reforma. E eu não posso deixar de alguma forma, de me socorrer a uma entrevista recente que o Sr. Professor deu, em que fez referência, e vou citar, dizendo o seguinte: o Sr. Professor diz, ninguém até hoje teve coragem para mudar o regime do Tribunal de Contas. E fez mesmo referência a uma tentativa do ex-presidente Vítor Caldeira, que naturalmente nós questionaremos quando aqui vier, que vinha do Tribunal de Contas Europeu e, portanto, sabia os ventos que corriam. No início de 2020, apresentou uma proposta ao Governo que ficou na gaveta e dizem todos que do Tribunal de Contas a proposta foi claramente posta de lado pela maioria dos juízes do Tribunal de Contas que não a quis. Eu devo dizer que, do nosso lado, não há qualquer receio, nem nenhuma medo a qualquer corporativismo, seja corporizado por quem quer que seja, e, portanto, da nossa parte, nós enfrentaremos aqueles que dizem querer tudo mudar para que fique tudo na mesma e todas as reações corporativas que possam existir relativamente a uma reforma que é importante para o país, para o Estado no seu todo, e em particular para as entidades públicas que assim necessitam. Mas queria perguntar-lhe, porque este debate deve ser feito com base na verdade, no que é proposta e do que não é, e nós não temos medo nenhum de fazer o debate da proposta, do que é e que não é. Queria perguntar também ainda, como ponto prévio, algumas questões. Primeiro, quais é que são os modelos de fiscalização que conhece de outros Estados-membros da União Europeia, para nós termos aqui uma comparação que eu creio que é importante para este Parlamento, de quais são os modelos que existem relativamente a outros tribunais de contas ou outras entidades com responsabilidades similares. É comum visto nesses Estados-membros. Em Portugal, qual é o número e a percentagem de recusas de visto? Faz sentido associar um modelo em que se privilegia a fiscalização concomitante e sucessiva, ao invés da fiscalização prévia, ao bar aberto à corrupção, como alguns dizem? Qual foi, se assim nos puder também dar, a avaliação que fez do último ano das alterações que foram efetuadas ao regime jurídico também do visto prévio, designadamente para projetos financiados por fundos europeus? E agora, aproveitando que o Sr. Professor conhecerá a proposta de lei seguramente melhor do que qualquer de nós, queria também fazer algumas questões concretas, quase artigo a artigo, naturalmente não todos os mais de 100 artigos, mas alguns que eu creio que são particularmente importantes. E ainda naquilo que é e o que não é, há uma crítica do Tribunal de Contas
no seu parecer, que me parece infundado, mas queria saber a sua opinião, que é que a aplicação dos fundos, da participação nacional dos fundos europeus, fica fora do âmbito da fiscalização do Tribunal de Contas. Eu gostaria de saber se isto é mesmo assim, no seu entendimento, se é isso que está vertido na proposta de lei, não nos parece, mas este ponto é importante porque é dito que parece que quer excluir-se. Isto não é, parece que quer excluir-se, ou se exclui ou não se exclui. O nosso entendimento não exclui, mas gostaria de saber a opinião do seu professor. Outra que tem que ver com, também aqui no que é, portanto esta no que não é, nesta no que eu vou perguntar a seguir no que é, qual é que é a importância de ficar, esta sim, fora do âmbito, as empresas, e podemos pôr nomes, alguns nomes nessas normas, como a TAP, que não tendo o acionista privado, não tendo a maioria, portanto, sendo a maioria pública, ainda assim pode ficar fora. E qual é a importância no mercado concorrencial internacional de ficar fora da fiscalização do Tribunal de Contas? Um segundo aspecto tem a ver com a separação de poderes. Nós temos a miúde relatos, quer de, e em particular de autarcas, relativamente ao visto prévio, mas outras circunstâncias relativamente às auditorias, de uma intromissão na esfera da administração por parte do Tribunal de Contas. Diria mesmo que o Tribunal de Contas, por vezes, confunde o autogoverno com o heterogoverno, pois intromete-se no governo de outros, na administração de outros. E, portanto, queria que nos explicasse, se puder, o artigo 7º, que tem a ver com o controle de legalidade na parte do visto prévio e também na apreciação nas auditorias que exclui de forma expressa nesta proposta de lei a avaliação das opções políticas que lhe estão subjacentes. Outra norma muito importante do artigo 8º tem a ver com as interpretações que têm de ser feitas de acordo com outras jurisdições quando há uma coexistência, quando há uma confluência de jurisdições nas decisões. Sr. Professor, queria ainda perguntar-lhe se nos puder explicar qual é que é o racional da alteração da estrutura do próprio Tribunal de Contas, em que passa a primeira secção a exercer exclusivamente a fiscalização prévia, na segunda secção associa concomitante com as auditorias e a terceira com a efetivação das responsabilidades financeiras e também com os recursos, que é outra matéria nova ou mais desenvolvida que lhe gostaria de perguntar. Relativamente à parte da fiscalização da efetivação das responsabilidades financeiras, é muito importante este ponto e eu gostaria que o Sr. Professor pudesse desenvolver relativamente à mudança de paradigma para que as entidades não tenham medo de decidir, que é daquilo que se trata, de passar apenas e só ser responsabilidades quando há dolo ou culpa grave. E era muito importante que o Sr. Professor nos pudesse também explicar sobre esta matéria, porque ela é fundamental para todo o quadro de alterações que aqui o Sr. Professor, que aqui o Governo, aliás, apresenta e para qual os esclarecimentos que eu gostaria que o Sr. Professor nos pudesse apresentar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora o Sr. Professor dispõe de até 7 minutos para a resposta. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas várias perguntas. Vou tentar organizá-las. Há um primeiro conjunto de perguntas que se prende com a originalidade do sistema português. Basicamente, como é que é noutros Estados. E aqui é preciso ter em conta que o sistema português, de facto, é sui generis. E é sui generis porquê? Porque os modelos de controle externo, a maior parte dos casos, não são modelos de tribunal, por simplesmente. Pela Europa, no norte da Europa, no centro da Europa, não há tribunais de contas com poderes jurisdicionais como nós os temos aqui. Portanto, nós já seguimos um modelo que é o modelo napoleónico, que existe em França, existe na Alemanha, existe em Espanha, existe em Itália, existe em Portugal, existe na Bélgica, mas é um modelo circunscrito a estes países. Nestes modelos, no modelo napoleónico, há de facto um tribunal, e esse tribunal faz auditoria, mas também julga responsabilidade. Julga contas e responsabilidade financeira. Mas depois nós temos a particularidade, é que na maior parte dos países que seguem esse modelo napoleónico, a responsabilidade financeira é só reintegratória. E em Portugal, além da reintegratória, há sancionatória. Depois temos uma particularidade. A generalidade desses países não tem fiscalização prévia. Há sistemas de auditoria interna e não tem fiscalização prévia. Na Europa, há 3 países que têm fiscalização prévia.
A Itália, a Grécia e a Bélgica. Na Grécia e na Bélgica, hoje a prisão prévia está reduzida ao mínimo. E em Itália mantém-se porque há um imperativo constitucional na Constituição de 48. Mas, nesses países, em França, por exemplo, há recurso das decisões, ou pode haver, em certos casos, recursos da decisão do Tribunal de Contas para a Cour de Cassation. E em Itália, para o Conselho de Estado, melhor dizendo, e em Itália, da decisão do Tribunal de Contas, pode haver recurso para a Cour de Cassation. Em Portugal, nada disso acontece. Ou seja, o nosso modelo é singular. Dito isto, segunda coisa, quais são as grandes linhas da mudança? O que é que muda verdadeiramente? A mudança tenta responder a problemas. O primeiro problema é como é que nós, respeitando a Constituição, articulamos um tribunal com tantas cabeças. Um tribunal que faz auditoria, um tribunal que faz fiscalização prévia e um tribunal que julga. E qual é o problema disto? É que, se calhar, o tribunal que faz auditoria não está vocacionado para, que tem economistas, gestores, contabilistas, etc., não está vocacionado para fazer juízes de legalidade. Se calhar, uma secção que faz auditoria, que tem que controlar a boa administração, facilmente vai opinar sobre a boa administração das decisões públicas, onde já não estamos na legalidade. E, portanto, a primeira coisa é separar cabeças. E separar cabeças é dizer assim, olha, há uma secção que só faz fiscalização prévia e não faz também auditoria. Há uma segunda secção que só faz auditoria e nada mais. E há uma terceira secção que só faz efetivação da responsabilidade e conhece os recursos. E com isto separamos as águas. Obviamente não há juízes de primeira nem de segunda. São todos juízes conselheiros. Mas um juiz que só controla a legalidade em decisão prévia ou que julga a responsabilidade, um juiz de um Tribunal Superior, equiparado ao Supremo Tribunal Administrativo ou ao Supremo Tribunal de Justiça, há de, se faz juízo de legalidade e é um Tribunal Superior, esses juízes vão de ser recrutados como? Como são recrutados os juízes do Supremo Tribunal Administrativo. Os juízes desembargadores, com longa carreira, etc. Os juízes que fazem a auditoria têm que ser recrutados com critérios de seleção muito exigentes, mas têm que ser capazes de fazer auditorias. Eu não sou capaz. E não sei se o jurista é o ideal. E depois é preciso também, e aqui respondo à questão da responsabilidade financeira, é preciso também perceber que o discurso que é feito em Portugal é muitas vezes o discurso sempre pró-expansão do Tribunal de Contas. E nós vivemos num Estado de Direito. E num Estado de Direito tem de haver equilíbrio. E o equilíbrio quer dizer o quê? Quer dizer que não podemos descurar os direitos fundamentais. Concretamente, a responsabilidade financeira está construída hoje de uma forma que não tem nenhum paralelo em lado nenhum do mundo. Se formos ver a Espanha, a França, a Itália, a Alemanha, só há responsabilidade por culpa grave. É a mesma solução que nós adotamos na responsabilidade civil do funcionário. A responsabilidade civil da administração ou dos funcionários pela atuação no âmbito das funções administrativas só também começa na culpa grave. E porquê? Porque todos se dizem o seguinte, e está estudado, e são as razões que levam em Portugal a consagrar isto. Se um funcionário puder responder por culpa leve, na prática, ele vai se inibir de decidir. Em Itália, em 2000, com a crise do Covid, a lei mudou para dolo. Exigiu dolo. Em Itália. Agora é culpa grave outra vez, mas chegou-se a exigir dolo. Porquê? Porque não se quer que as pessoas fiquem paralisadas de decidir. E nós não queremos isso quando falamos da responsabilidade civil da administração. E ela vale menos. Se a administração lesar um direito fundamental de um particular, o funcionário que lesa o meu direito à saúde,
esse funcionário não responde por culpa leve. A minha saúde vale menos. E dir-me-ão, mas há um dano para o erário público. Não é verdade. Porque se a administração, se eu, funcionário público, causar um dano à saúde de alguém, eu não respondo por culpa leve. Mas o Estado responde. E, portanto, há dano para o erário público à mesma. Quem paga a indemnização ao lesado é o Estado. E não vai sobre o particular porquê? Sobre o funcionário porquê? Porque sabe que se for sobre o particular, o funcionário vai fazer o quê? Perante uma multidão de processos para decidir, vai ser ultra cauteloso. Porque não quer dar um aval ao Estado. O que nós hoje fazemos... Para terminar, qualquer... Sr. Professor. Muito bem. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes, do Partido Chega. Dispõe de até 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo assim, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar o professor Rui Medeiros. Esta circunstância tem tido muitas horas de debate, tem tido muitas circunstâncias políticas também. Nós temos um posicionamento em relação a esta matéria que tem criado alguma discórdia. Aliás, na intervenção do Sr. Deputado Marco Claudino já se percebeu que existia aqui uma tentativa de anátema em relação ao posicionamento do Partido Chega. São os custos da democracia. Ou seja, somos 60 deputados, temos direito de discordar e de ter a nossa posição. Eu até vou utilizar alguma da minha experiência enquanto autarca para perceber que, por princípio, nós sabemos que o visto prévio, muitas vezes, acaba por criar uma entropia no processo de decisão. Portanto, nesse aspecto estamos de acordo. A questão é que nós consideramos que da forma como queremos, de um momento para o outro, terminar com esta questão de visto prévio, isto começa com um anátema lançado pelo Sr. Ministro Gonçalo Matias, que com sua forma espontânea de apresentar as coisas, parece que está constantemente em comício e que está constantemente em campanha eleitoral, começa por criar um anátema em cima do próprio Tribunal de Contas e diz em plenário que temos que acabar com eles. E o temos que acabar com eles, ficámos preocupadíssimos, porque ficamos a uma altura que parece que existe aqui um problema sério com o Tribunal de Contas, quando olhamos, o Tribunal de Contas nem sequer se devia chamar Tribunal, começando por aí. É a nossa opinião. Agora, todos nós sabemos que esta questão do visto prévio não é mais nem menos do que uma instrução, perdoe-me a expressão e ligeireza, uma instrução de todo o processo, porque na realidade faria até muito mais sentido a fiscalização sucessiva ou concomitante para poder resolver o processo. Sabemos, no entanto, que a administração pública, da maneira como está maniatada através do Código de Contratação Pública, inclusive com a falta de recursos que existe e a dificuldade que existe nos municípios, por exemplo, em que tentamos aplicar todas as normas com o princípio de igualdade, quando deveríamos pensar no princípio da equidade, porque vimos agora, recentemente, quando foi a situação do PRR, muitas das câmaras municipais tiveram que recorrer a serviços externos porque nem sequer tinham competência interna para poder resolver estas circunstâncias. O que levanta uma série de dúvidas na forma como os processos foram, perdoa a expressão, instruídos. É verdade que nós olhamos e pensamos que a questão da fiscalização deveria ser mais premente, mas percebemos também que a fiscalização sucessiva, não aumentando, e nós, por norma, somos contra o aumento dos custos do Estado, mas percebemos, quando ouvimos a IGF, que a IGF não tem forma de fiscalizar nada neste país, muito menos naquilo que se refere às autarquias. Ora, chegados aqui, temos uma circunstância que não pode ser com uma demanda ideológica da reforma do Estado, porque aquilo que o Sr. Professor acaba de dizer para nós tem uma importância acrescida no poder de decisão e na responsabilização de quem tem a culpa ao final do dia. Quando estamos numa lógica de demanda de modernização e digitalização, perguntei recentemente em audição ao Sr. Ministro da Reforma do Estado, e quando os processos começarem a ser resolvidos por IA, quem é o responsável? E o Sr. Ministro respondeu, à partida ao prestador de serviços. Bom, parece-me que à partida os prestadores de serviços vão todos fugir disto. Porque iremos ver, porque não será a inteligência artificial que terá personalidade jurídica, capacidade de gozo ou de exercício, para ser julgado onde quer que seja. E é verdade. Temos os decisores públicos com medo de tomar decisão, porque hoje em dia, ser autarca neste país, por exemplo, obriga a um conhecimento da lei tão alargado que o mau parecer
dado com falta de recursos humanos ou com falta de experiência técnica, irá constituir qualquer Presidente de Câmara arguído ao final do dia. Aqueles que conseguem sobreviver 2 meses sem ser constituídos arguídos, por norma, eu costumo dizer, é porque não decidiram nada. Porque senão estão constituídos arguídos de imediato. Há uma necessidade de revisitar este processo. Agora, o que nós consideramos é que, uma vez mais, a AD foi altiva neste processo e considerou que deveria tomar a decisão de uma importância desta magnitude, ao invés de olhar para os partidos da oposição e defini-lo quase como um pacto de regime para uma reforma que é importantíssima, porque estas questões depois têm outras questões colaterais. Nós podemos dizer que não temos conseguido cumprir o PRR porque o Tribunal de Contas atrasou a dar o parecer, porque... Senhor professor, o principal motivo de não cumprirmos o PRR foi falta de mão de obra. E o que dizem de imediato, então o Chega está de acordo com a imigração. Não, é que nós vivemos uma circunstância única. A circunstância de estarmos a resolver o PT 2020, o PT 2030, o PRR, ao mesmo tempo que Espanha estava com fundos e com um caminhão a despejar dinheiro para investimento. E a capacidade em Espanha terem a contratação pública de uma forma mais aligeirada determinou que os privados que investiam ou que estavam a investir nos trabalhos preferiam estar no país vizinho do que estar aqui com todas as complicações de impugnações, de recursos, disto e daquilo, porque o Código de Contratação Pública é um marasmo para o desenvolvimento. Portanto, o que nós consideramos é que esta não seria a prioridade. Poderíamos lá chegar e podemos chegar a essa discussão. Consideramos, no entanto, que o Tribunal de Contas hoje em dia não tem capacidade de meios humanos para resolver de uma forma célere os processos que estão a dar entrada. Mais do que isso, a IGF assume que não tem capacidade de fazer a fiscalização nas autarquias, o que, como nós dizemos, obviamente terá um princípio, poderá ser considerado exagerado, mas não é, de bar aberto à corrupção. E todos sabemos o que acontece. Portanto, podemos ocultar isto e colocar debaixo do tapete, ou podemos, de facto, olhar para esta circunstância e perceber que isto deveria ter sido tratado com outra magnitude, com outro nível de responsabilidade, e não é por quem esteve a elaborar a lei, que foi no caso do Sr. Professor, nos envolvimentos nos grupos de trabalho, porque o que aqui está, para terminar, está bem feito. O problema é que é como os parceiros jurídicos, há para todo o gosto, é como as cerejas. Portanto, isto responde a uma necessidade que a AD tem enquanto governante. Não responde a uma necessidade do país, no nosso entendimento, porque deveria ter sido desmiuçado e tratado com os restantes partidos. Não há concertação social, senão certamente teriam feito isso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Professor, dispõe de até 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Gostei muito de ouvir. Deixa-me lá dizer, eu não sei se a AD e os outros partidos, isso eu não sei. Eu sei que me pediram para fazer um estudo e pensar numa reforma estrutural com princípio, meio e fim, coisa que fiz com a Maria Oliveira Martins, independentemente da AD ou dos outros partidos, e em si mesma, independentemente de tudo o resto e de todas as outras alterações, não me parece que haja que voltasse atrás e mudasse muito. Coisa diferente é não aproveitar a especialidade para corrigir muitas coisas. Totalmente de acordo. Eu sou daqueles que não acreditam no branco e preto e que acham que a discussão é sempre frutífera. Ou na maior parte das vezes é frutífera. Eu tenho uma série de sugestões de melhoria, mas que não põem em causa o essencial. E o que eu gostei de ouvir o Sr. Deputado é justamente porque no essencial nós estamos de acordo. Gostei muito de ouvir dizer assim, os decisores públicos têm medo de decidir. E isso permite-me retomar o que eu estava a dizer. Hoje em dia, ser dirigente público é a mesma coisa que um gestor de uma sociedade fazer um aval. Dar um aval. Porque é isto que ele faz. Com a culpa leve, que em certos entendimentos do Tribunal de Contas é uma culpa levíssima, porque se entende que um gestor público deve ser particularmente diligente e deve estar especialmente preparado, e, portanto, é uma culpa quase levíssima, e, portanto, fácil de provar. Eu, ou qualquer um que assuma funções dirigentes, sabe que há um risco sério, não é da responsabilidade sancionatória, é da reintegratória. E, portanto, hoje o que nós estamos a dizer é
que os dirigentes públicos e todos aqueles que têm que se atravessar por decisões estão a dar um aval com o seu património. É isso que é preciso ter consciência. E isto não é dizer vamos responsabilizar. A culpa grave existe em França, Itália, Espanha, Alemanha. É culpa grave. Mas a nova lei o que faz é acabar com a imunidade que neste momento têm os membros do governo e os autarcas. Hoje, os membros dos governos e os autarcas não respondem. Se tiverem um parecer, que seja ele qual for, e se eles assinarem por cima. Não respondem. Nem com dolo, não há responsabilidade. Isso acabou. Esse regime que temos hoje, e que vem do tempo do Estado Novo, de 1933, acabou. E, portanto, não é desresponsabilizar. Agora, a responsabilidade tem que existir, mas tem que existir quando há razões para o juízo de censurabilidade. E, portanto, nós não dizemos que o juiz, quando dizemos que o juiz só responde por culpa grave ou dolo, não estamos a dizer que ele não responda, estamos a dizer, mas não podemos ir atrás do juiz a tentar dizer, olha, aqui se disse mal, se calhar isto foi censurável. Não podemos dizer isso. Mas o senhor deputado também disse uma outra coisa que eu também me revejo e que toca no essencial da reforma. São palavras suas. Eu reconheço que o visto prévio é muitas vezes uma entropia. E acrescentou, e neste sentido, a fiscalização, nem sequer devia chamar de tribunal, eu não concordo, eu acho que deve ser um tribunal, e revejo-me já agora no desenho constitucional do Tribunal de Contas, portanto sou constitucionalista e gosto do que a Constituição diz deste domínio, mas também acrescentou, a fiscalização concomitante é que devia ser reforçada. São palavras suas. E porquê? Vamos lá ver, e porquê? Porque na fiscalização prévia, além de tudo, o Tribunal, na fase administrativa, e todos que já lidaram com o Tribunal de Contas sabem isso, os serviços pedem informação muito vasta. Muitas vezes que não tem nada a ver com os fundamentos de legalidade que podem justificar a recusa de visto. É N pedidos que, no fundo, claramente exorbitam daquilo que é o parâmetro de controle na fiscalização prévia. E estão confinados a 30 dias úteis. A única ocasião em que o Tribunal de Contas tem para conhecer a sério, conhecer tudo, entrar e saber tudo, e com tempo, e sem o limite dos fundamentos de recusa de visto, é na fiscalização concomitante e sucessiva. E, portanto, o aliviar agora a fiscalização prévia, centrá-la no mais importante, depois é secundário, diria eu, se são 10 milhões ou são 5 milhões, é absolutamente secundário. 5 milhões já é uma mudança de paradigma. O que é importante é esta mudança de paradigma. E depois o reforço das auditorias, que vão ter mais juízes e que hão de ter mais meios. E, portanto, eu diria, eu revejo muito naquilo que são as suas preocupações fundamentais. E acho que esta lei é essa grande oportunidade. E ela não é contra ninguém, não é contra o Tribunal de Contas, é uma tentativa de aproveitar a singularidade do direito português, com estas várias cabeças, e a bola vai passando. Repare que o processo pode entrar no Tribunal de Contas em fiscalização prévia e não sair até ao recurso da decisão de condenação em responsabilidade financeira. Porque a fiscalização prévia diz, mande para a auditoria, a auditoria acha que há fundamento para responsabilidade, vai para a terceira secção, portanto isto pode não sair. E o que se quer aqui é arrumar a casa. Por exemplo, não posso terminar, portanto... Muito obrigado, Sr. Professor. Tem a palavra a Sra. Deputada Marina Gonçalves, do Partido Socialista. Dispõe de até 6 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados, cumprimentar também o autor deste diploma que o Partido Socialista vê com alguma expectativa, algumas preocupações, mas que, sobretudo, vê um passo importante no sentido da simplificação e da celeridade, e por isso é que estamos a fazer esta discussão. E até com alguma surpresa vejo que de forma bastante transversal também a outros partidos,
fazer esta discussão para que daqui possa sair, e por isso é que existe esta especialidade, um diploma que possa responder e rever aquelas que são as preocupações também dos vários partidos, porque é consensual, ou pelo menos aparentemente consensual, que efetivamente o visto de Tribunal de Contas, sendo ele, ou a fiscalização do Tribunal de Contas, sendo ela importante, ela pode efetivamente constituir um entrave em determinadas situações, e se nós podemos olhar para o problema e encontrar uma solução sem, e aí eu partilhando em absoluto da intervenção que o Chega fez, sem dizer que o problema do investimento é o Tribunal de Contas, sem colocar um ónus, um alvo no Tribunal de Contas, porque não é isso que se pretende aqui, acho que nenhum de nós pretende isso. Nós devemos, efetivamente, identificar o problema e encontrar soluções. Já teve aqui a oportunidade de identificar os problemas centrais e como é que construiu as soluções. E para nós é importante, para este exercício de especialidade, tendo nós determinadas preocupações também com o diploma que aqui se apresenta, podemos fazer este exercício de desconstruir um bocadinho, esta coisa de considerar que o Tribunal de Contas é o culpado do problema do investimento público. O Partido Socialista não partilhará nunca desse princípio e quer acreditar que ninguém partilha deste princípio. 2, percebemos como é que nós, no Parlamento, temos também esta responsabilidade de encontrar soluções de celeridade. E era aqui que eu me tentava focar, não fazendo muitas perguntas, também para dar algum tempo para poder responder a algumas que foram feitas e que, na verdade, também iria colocar. Mas a primeira tinha a ver com uma questão que, aliás, reforçou logo no início, tinha a ver com a questão dos 10 milhões. Como é que nós chegamos? Nós já tivemos a oportunidade de perguntar politicamente como é que se chegou a esta solução e agora perguntamos ao autor, e aqui mais numa lógica técnica, numa lógica jurídica, o porquê de termos chegado ao valor de 10 milhões, se efetivamente já percebi que não é questão de fundo deste diploma, e qual é a repercussão, se é que tem esses dados, de reduzir este valor no número de contratos que estavam abrangidos. Porquê é que esta questão para nós é fundamental? Porque os municípios pequenos, que são aqueles que muitas vezes têm menos capacidade técnica e têm a maior preocupação, considerando, pelo menos a partir desta solução como uma solução importante, têm a preocupação da capacidade de resposta, são aqueles que vão ter os seus contratos, na sua grande maioria, para não dizer todos, excepcionados da fiscalização prévia. E por isso perguntar-lhe, sobre esse racional, 2, quais as implicações, ou se vê problema em que esse valor possa de alguma forma ser aqui mitigado, para podermos também, lá está, fazer uma evolução daquele que é o papel e a fiscalização do Tribunal de Contas, ou sobretudo da fase em que entra essa fiscalização, perceber se podemos fazer isto de uma forma mais progressiva. E, portanto, esta era a minha primeira questão. A segunda questão tem a ver também com a capacidade de resposta dos municípios, e já que estamos nesta tentativa de diálogo para percebermos que soluções é que temos, esta preocupação dos municípios da capacidade técnica é para nós importante e preocupante. Penso que já teve a oportunidade de articular ou de ter uma reunião com a ANMP, onde lhe foi colocada a possibilidade de poder haver quase um Tribunal de Contas que funcionasse como um órgão consultivo, onde se podia enviar previamente o contrato, mesmo que não fosse sujeito a visto. Perguntar-lhe se esta é uma solução, ou se a solução pode passar, se calhar por reforçar, aqui numa componente mais política, decisão política, do que verdadeiramente a alteração à lei, reforçar a ajuda técnica aos municípios, através de outras entidades. Hoje temos as CIMs, temos as CCDRs, se esta pode ser uma via de solução para aquela que é uma preocupação para nós legítima por parte dos municípios, e que nos preocupa, porque no fim do dia nós queremos efetivamente dar celeridade, mas não queremos colocar um entrave maior nos autarcas, nos serviços que querem obviamente responder com eficácia, com eficiência e sobretudo com legalidade, e que têm este receio de que com esta falta de fiscalização prévia possam estar a tomar uma decisão errada com repercussão no futuro. A outra dimensão que também aqui já se falou, repetindo, mas tentando aqui encontrar algumas respostas, tem a ver com a responsabilidade dos dirigentes, com a responsabilidade dos executores políticos também nesta proposta e as alterações que são feitas. Deu aqui alguns exemplos semelhantes ao caso português, embora o caso português seja realmente muito paradigmático, e falou de que casos que têm fiscalização prévia, como o caso português, normalmente não têm a responsabilidade reintegratória no momento final, e, portanto, há aqui assim, aliás, a responsabilidade dos dirigentes é mais limitada e mais centrada no dolo ou na culpa grave do que verdadeiramente na negligência ou já vi muitas decisões com várias adjetivações da negligência. Portanto, perguntar-lhe aqui como é que chegamos a esta solução, ou seja, se a solução encontrada é efetivamente igual a sistemas iguais aos nossos, se é diferente e se é, porque é que é diferente,
E também aqui, havendo esta preocupação, eu penso que foi o Chega que fez na sua intervenção, havendo a preocupação da questão dos pareceres, ou seja, há uma alteração muito profunda na questão de que, havendo um parecer, a culpa é logo afastada, é para nós também uma preocupação, de que forma é que isto pode ser mitigado para que não haja... Eu não gosto e não recuso-me a fazer uma avaliação de que a partir de agora os pareceres iam ser todos feitos à medida, não é isso que estou a dizer, mas para que não haja este perigo e, sobretudo, este discurso e esta contaminação do discurso político, perguntar de que forma é que a redação, que hoje está muito taxativa, que basta existir um parecer para se refutar, vou já terminar, Presidente, a culpa do dirigente, perguntar como é que podemos, de alguma forma, equilibrar estas duas dimensões, porque acho que precisamos de fazer esta avaliação também na especialidade. E para já deixava estas questões. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Professor, dispõe de até 6 minutos para a resposta. Muito obrigado, Sra. Deputada. É um gosto entrar na discussão assim da concretização daquilo que todos queremos, que é, na medida possível, melhorar a lei sem desvirtuar aquilo que é o essencial. Vamos lá ver, colocou-me 4 questões, começando pelos 10 milhões. A questão dos 10 milhões, 10 ou 5 milhões, é uma questão puramente política. É uma opção puramente política. A mudança de paradigma, tanto há com 10 milhões ou com 5 milhões. Os estudos que foram feitos era, mesmo com 5 milhões, isto já representa uma redução do número de contratos sujeitos a visto na ordem dos 90%. 90%. Portanto, no fundo, é uma questão puramente política. É uma opção puramente política. Há argumentos para todos os gostos. Os 5 milhões tinham uma analogia com a sujeição das empresas públicas à fiscalização prévia, em que se falava a partir de 5 milhões. Os 10 milhões têm uma analogia com o regime dos contratos do PRR, mas é uma opção puramente política. Portanto, e essa é claramente uma matéria que quer ser equilibrada. Agora, seguramente, seja 10 ou 5, o essencial mantém-se. Agora, essa é uma ponderação política, não há nenhuma, eu não lhe posso apresentar nenhuma razão, e a questão foi discutida, portanto, é uma opção política, e aquilo que me parece que é importante é perceber que estamos todos de acordo no essencial. O essencial, mesmo quando a Presidente do Tribunal de Contas refere 5 milhões, estamos a falar do mesmo, estamos a falar de uma mudança de paradigma, onde é 750 mil, passa para 5 milhões, onde, com uma redução de cerca de 90%. Portanto, é claramente algo que na especialidade terá que ser discutido. Sou muito sensível ao segundo ponto, que, no fundo, nós temos um país desigual, e estive, de facto, em Coimbra, na segunda-feira, na Associação Nacional dos Municípios Portugueses, e houve, de facto, várias autárquicas, vários presidentes da Câmara, que chamaram a atenção que há municípios que têm uma dimensão muito exígua em termos de meios humanos e meios técnicos e financeiros e, portanto, têm essa dificuldade. Agora, a alternativa de poder requerer a fiscalização prévia, nós ponderámos, mesmo antes dessa conversa, já tínhamos ponderado, e afastámos porquê? Porque nós queremos mudar o paradigma. Porque, no fundo, vamos lá ver, não haja nenhuma dúvida. O dirigente público, no quadro atual da responsabilidade financeira, quer a fiscalização prévia. Porque quer não ter de prestar o seu aval. Portanto, não há nenhuma dúvida. Todo dirigente público, sério, prefere a fiscalização prévia. Perde tempo, claro, não é problema dele. Agora, não quer gastar o seu dinheiro. Portanto, isto é o que toda a gente quer. Se houver esta possibilidade, vai haver muita gente que, com receio, que ainda não percebe que é só culpa grave e, portanto, é preciso que seja um juízo de censurabilidade a sério e vai querer pedir. E nós queremos que este processo, que pode demorar 15 dias em média, 15 dias úteis, mas que nós sabemos que há, em 25, segundo os dados que vieram recentemente publicados, houve 3 mil devoluções. Portanto, há muito trabalho de suspensão. E, portanto, aquilo arrasta-se inevitavelmente. E nós não queremos isto. Queremos que seja uma fiscalização a sério a posteriori. E, portanto, ao concomitante. E por isso, esse era um expediente que levaria muitos autarcas a dizer prefiro isto.
e evitava ou poupava-nos o desafio sério que temos. O desafio sério que temos é o que refere. O que se tem que criar é estruturas comuns a vários municípios, serviços partilhados para os vários municípios, para que eles possam desencadear um procedimento de contratação, ter técnicos especialistas. Isso é que é preciso criar. De outra forma, não vamos ao essencial e vamos arranjar um expediente que nos vai remeter para manter mais ou menos tudo na mesma. Terceira questão. Na responsabilidade financeira, eu acho que há alguma confusão. Isto é, em Itália, onde há... Vamos lá ver, a responsabilidade financeira, em regra, em França, em Espanha e na Itália, e na Alemanha é um sucedâneo, é reintegratória. Mesmo em Itália, onde há visto prévio. Portanto, o facto de haver visto prévio não impede a responsabilidade financeira. Só que a responsabilidade financeira é sempre integratória. E o problema está em que nós temos um equilíbrio. Nós temos que procurar velar por uma boa gestão dos dinheiros públicos, mas temos que continuar a querer preservar o essencial do Estado de Direito. E de um Estado que decide. Se olharmos, quer dizer, nós não estamos fora do mundo. Em França, houve uma reforma importante em 2022. Em Itália, foi publicada em janeiro deste ano. As duas reformas, o que é que têm de comum? Reduziram a responsabilidade financeira. Reduziram. Já não estou a falar da culpa grave. Reduziram. Por exemplo, disseram, há limites em França, há limites, há possibilidade de eu pagar do meu bolso. Se eu decidi uma questão ilegalmente e até com censurabilidade grave e o Estado perdeu 1 milhão, eu não vou pagar 1 milhão. Se receber 2.000 euros ou 1.500 euros como funcionário público, certo? E, portanto, o que se trata é de encontrar aqui uma calibragem. É, no fundo, não ser um discurso sempre pró-Tribunal de Contas de expansão, mas um modelo equilibrado, como é próprio do Estado de Direito. Já não tenho tempo para responder à sua última pergunta, mas fica aqui registado. Muito obrigado, Sr. Professor. O Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, dispõe de até 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo o Dr. Rui Medeiros, Srs. Deputados. Muitas das questões que eu queria fazer já foram aqui feitas, mas acho que é importante às vezes voltarmos à questão mais básica de percebermos exatamente qual é o objetivo do visto prévio. E o objetivo do visto prévio não é de sinalizar casos de corrupção. Como se diz muitas vezes, que o objetivo do visto prévio o visto prévio é essencial para combater a corrupção. O visto prévio do Tribunal de Contas visa, e gostaria que confirmasse isto, fiscalizar a conformidade dos contratos, o cabimento orçamental e não o processo de decisão político, onde está, na maior parte dos casos, a ação da corrupção. Não está no contrato em si, não está no cabimento orçamental em si, mas no processo de decisão política anterior. Aliás, a primeira pergunta que eu gostaria de lhe deixar é se conhece algum caso nos últimos 20 anos de um visto prévio que tenha sido rejeitado por suspeita de corrupção. Um único caso, eu não consegui encontrar nenhum, mas se encontrar algum, eu agradeci. Até o desafio, aqui num cenário hipotético, gostaria de ter a sua posição sobre isto. Vamos imaginar um cenário hipotético, em que um primeiro-ministro é subornado por empresários da construção civil, hipoteticamente, e por isso decide fazer uma série de obras públicas desnecessárias ou redundantes, ou o que é que seja, à medida da necessidade desses empresários. A decisão é tomada, o processo vai todo direitinho, o contrato todo direitinho, com os cálculos todos, com o cabimento orçamental todo para o Tribunal de Contas. A minha questão é, o Tribunal de Contas chumbaria esse investimento cuja decisão política resultou de um processo de corrupção, mas cujo contrato e o cabimento orçamental estão exatamente direitos? Ou seja, o Tribunal de Contas teria capacidade para não passar um visto prévio para um contrato deste tipo? Porque, agora, não relacionado com o exemplo hipotético anterior de todo, as PPPs rodoviárias do princípio deste século foram todas aprovadas pelo visto prévio.
tiveram todas visto prévio. Aliás, houve 5 que foram rejeitados inicialmente, mas depois mudaram qualquer coisa no contrato e eles passaram. Pode confirmar que todas as PPPs rodoviárias, que depois, na fiscalização concomitante, até houve um conjunto de críticas, mas o visto prévio não tiveram grandes problemas. Alteraram o contrato e aquilo passou tudo. Portanto, gostaria só que me confirmasse que este é o cenário do visto prévio. E, finalmente, falou em todos os países europeus que não têm o visto prévio, que são a grande maioria dos países europeus que não têm o visto prévio. Eu imagino que nesses países existam outros tipos de mecanismos. Tendo avaliado os mecanismos ou os processos desses países, eu gostaria que nos dissesse... Vou acabar agora. Eu gostaria que nos dissesse que mecanismos é que esses países têm que nós ainda não temos e que precisaremos com o fim do visto prévio. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Professor dispõe de até 3 minutos para a resposta. Muito obrigado, Sr. Deputado. Totalmente de acordo com o seu ponto de partida. O objetivo da fiscalização prévia não é, certamente, controlar ou evitar a corrupção. Não há nenhuma possibilidade do Tribunal de Contas limitado ao conhecimento de um conjunto de vícios, que são aqueles que permitem justificar uma recusa de visto em 30 dias, pedindo meia dúzia de documentação, conseguir desvendar uma questão como a de uma corrupção. Não há hipótese nenhuma. Nesse cenário hipotético em que o Primeiro-Ministro é corrompido por empresas de construção, nós sabemos que esses cenários são cenários complexos, não visíveis, e também sabemos, ou antevemos, que será preciso muito tempo, de excesso de tempo até em demasia, para que eles possam ser verdadeiramente compreendidos. E, portanto, não há hipótese nenhuma. E, voltando, e agora indo para o que é que se faz nos outros países, o essencial está nas auditorias. Isto é uma notícia do Público desta semana. É numa auditoria que há aqui uma suspeita, não sei se é verdadeira ou não, mas é numa auditoria. E, portanto, nos outros países, exatamente nos outros países sem fiscalização prévia, e até sem responsabilidade financeira, portanto, que não seguem o modelo napoleónico, o essencial está na auditoria. Porque a auditoria, essa sim, permite devassar totalmente as coisas. E depois, quando há suspeita de corrupção, o que acontece? Em todos os países há responsabilidade criminal. E, portanto, há uma notificação do Ministério Público para que, querendo, inicie um processo de investigação criminal. Portanto, no fundo, é isto que se passa. A corrupção não é resolvida sequer pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas pode, nas auditorias, de facto, sinalizar, aperceber-se, porque faz justamente uma auditoria intensa, aperceber-se de que há suspeitas de crimes graves e depois quem vai investigar isto é o Ministério Público em sede de processo penal. Portanto, não é a fiscalização prévia que resolve isto. Mas, embora haja uma reduzida, há um número reduzido de recusas de visto, e mesmo quando há conversas e correções, não são das ilegalidades que geram crimes graves. Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado Filipe Sousa, dispõe da palavra, dispõe de até 2 minutos, de JPP. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimento o Sr. Dr. Rui Medeiros. Eu tenho aqui 2 questões muito diretas. Tanto mais, e foi durante alguns anos decisor público, enquanto autarca, e foi falado aqui do receio ou do medo de decidir, e relativamente a esse facto, devo corroborá-lo na medida em que muitas das vezes também, para além do medo do decisor, os órgãos internos, muitas vezes os pareceres emitidos pelos órgãos são dúbios e coloca também o receio de quem eventualmente quer decidir em conformidade. Mas da leitura feita ao diploma, vejo que
quando o decisor público decidir ilegalmente, com dolo ou com negligência grosseira, seguindo um parecer jurídico de um advogado externo à entidade pública, segundo aquilo que eu li, ninguém será responsabilizado, ao contrário do que ocorreria se esse parecer fosse emitido por um parecer interno. Não considera isto perigoso ou incoerente? Uma segunda pergunta relacionada com o número 2 do artigo 19 da proposta de lei, porque pretende concentrar os julgamentos de responsabilidade financeira e de todos os eventuais recursos no Tribunal numa mesma secção. Não seria melhor que os recursos fossem decididos por uma quarta secção constituída por juízes do Tribunal, em que o juiz relator não seria um jurista? Isto tem a ver com aquilo que já li no site do Ministério da Reforma do Estado e que eu acho e considero correto, que em sede de tribunal não seria justo que quem audita não julga e quem julga também não aprecia os recursos. Nesta medida não considera melhor que uma quarta secção para todos, não seria melhor para todos e para a autoridade e abrangência dos acordos do Tribunal em matéria dos recursos? Era só estas questões que eu queria deixar. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Professor dispõe de até 2 minutos para responder. Muito obrigado. Antes de mais, esse medo de decidir é perfeitamente normal, porque, no fundo, a lei não é clara. Pode ser de direito da União Europeia, pode ser de uma Constituição, pode ser lei, pode ser regulamento. Há um conjunto de um quadro normativo cada vez mais complexo. As questões não são claras. Muitas vezes há poderes discricionários. Há na cadeia diferentes intervenientes. Portanto, é natural a dificuldade de decidir, porque o quadro é justamente complexo, com um cenário de inflação legislativa e com tudo mais, é absolutamente normal. E nós temos que ter resposta para isso. Quanto aos pareceres, eu gostava de desfazer um equívoco. Este artigo, que pode ser melhorado, dos pareceres, ele vem buscar a realidade que vinha de 33 e que há hoje. Hoje o que se diz, se houver um parecer das estações competentes, não há. O ministro ou o membro do governo ou o autarca não responde. E o que se diz agora e agora o que se diz não é isso, é dizer assim, os pareceres podem excluir a culpa grave, mas acrescenta-se, exceto se o erro na informação ou no parecer for manifesto, ou se o decisor conhecer ou devesse conhecer a falsidade da informação. Podemos trabalhar isto é trabalhável. Portanto, não se está a dizer que qualquer parecer retira a culpa grave. Este é claramente um domínio que pode ser melhorado. Agora, o que se quer aqui dizer é que nós não podemos ser insensíveis quando o decisor se socorre de pareceres que podem ser internos ou externos. Não há nenhuma diferença de tratamento em relação aos pareceres internos ou externos. A lógica é a mesma e se forem manifestamente errados, contraditórios com a jurisprudência, ignorarem, eles nada valem. Mas pode ser melhorado, mas é isto que se pretende, é só esta solução. E quanto ao 19, número 2, ao recurso, o recurso para a terceira secção já pretende garantir a imparcialidade, porque hoje o que tem é, na fixação prévia, a decisão de recusa de vista é por 3 juízes e o recurso é para a mesma secção, onde participam o pleno dos 4 juízes, incluindo, ainda que impedidos de votar, os 3 que já se pronunciaram. E o princípio sacrossanto que as instituições internacionais dizem é o princípio que tem que haver imparcialidade objetiva. Isto é, eu quando recorro, tenho que recorrer para alguém que não tenha já uma pré-tomada de decisão. E, portanto, mudou-se para a terceira secção. Porquê que não se fez a quarta? Porque depois não queríamos criar... Temos 18 juízes e, portanto, já reduzimos a primeira secção para 3. Porque há a redução da decisão prévia. Aumentamos a terceira secção para 4. Mas, quer dizer, tínhamos que criar mais uma secção com 3 juízes e provavelmente não teriam muito para fazer. E quisemos reforçar a auditoria. Portanto, houve aumento dos juízes da segunda secção, porque a auditoria é que é fundamental se queremos assegurar a boa gestão dos serviços públicos. Muito obrigado, Sr. Professor. Avançamos para a segunda ronda. Tem a palavra o Sr. Deputado Marco Claudino, dispõe de 3 minutos e meio.
Muito obrigado, Sr. Professor. Tem sido bastante esclarecedora esta audição, mas queria fazer-lhe repetir duas questões que fiz há pouco. Uma relativamente à exclusão ou não da aplicação nacional dos fundos europeus, ou seja, sobre a própria fiscalização do Tribunal de Contas. Queria também fazer-lhe uma pergunta relativamente a uma nota que o Parecer do Tribunal de Contas refere, dizendo mesmo que o novo regime de responsabilidade financeira é incompatível com a Constituição. Eu gostaria também, fazendo algum apelo à condição do Sr. Professor de Direito Público, mas também de autor, com o professor Jorge Miranda, da Constituição notada, se faz algum sentido esta referência do Tribunal de Contas. Relativamente à corrupção, acrescentaria aquilo que o deputado Carlos Guimarães Pinto disse, uma coisa muito óbvia que eu creio que o Chega, por exemplo, ainda não se percebeu, porque já lá irei, mas a intervenção do deputado Bruno Nunes foi muito em consonância com aquilo que todos, creio que aqui vamos concordando, mas não resistiu à questão do bar aberto à corrupção. Se o visto prévio tivesse alguma coisa a ver com corrupção, significa que o Chega concordava com o bar aberto à corrupção até 750 mil euros, porque é aquilo que existe hoje. Eu creio que o Chega não concorda com isso. E, portanto, se o visto prévio é que evita a corrupção, quer dizer que até 750 mil euros para o Chega está tudo muito bem, bar aberto à corrupção até 750 mil euros. E creio que não é isso. Mas queria perguntar-lhe relativamente à percentagem de recusas, eu creio que é 0,7%, queria que confirmasse, e o tempo médio que referiu, que refere muitas vezes o Tribunal de Contas, que é de 12 dias, como aqui o Sr. Professor referiu, é muito mais. Mas há uma pergunta que eu creio que não pode deixar aqui de ser feita e esclarecida de uma forma muito clara. O fim, para muitos contratos, para uma redução de 90% do visto prévio, não significa, bem pelo contrário, menor fiscalização por parte do Tribunal de Contas. Por isso é que até aumenta em 2 o número de juízes que esta proposta prevê. E, portanto, a pergunta que lhe faço, se puder aqui nos esclarecer, e esclarecendo ao Parlamento, esclarecerá seguramente a muitas pessoas que nos veem, em que é que consiste a fiscalização sucessiva, a fiscalização concomitante, o papel das auditorias e o trabalho de fiscalização dos dinheiros públicos por parte do Tribunal Constitucional com esta proposta de lei. Isto é para nós fundamental. E quero também, por último, referir dois aspectos. Foi aqui referido várias vezes, estamos todos de acordo, que os decisores não podem ter medo de decidir. E esta proposta de lei, se tivesse só essa alteração, era em si mesmo uma mudança de paradigma fundamental. Temos que permitir que as pessoas decidam para que as escolas possam ser feitas, os centros de saúde sejam feitos, para que os investimentos públicos sejam feitos, para que não haja medo de decidir da administração pública. E, portanto, esta questão é para nós fundamental. Último aspecto. Foi aqui referido, creio que até foi o deputado Bruno Nunes, da importância da articulação com o Código dos Contratos Públicos. Na semana passada, nós não conhecemos o diploma, mas foi aprovado no Conselho de Ministros de quinta-feira uma revisão do Código dos Contratos Públicos. Daquilo que o Sr. Professor já conhece, em que medida é que articula e que também faz, de alguma forma, aqui, harmonizadamente, uma reforma do Tribunal de Contas e do Código dos Contratos Públicos para avançarmos nestes domínios. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes, do Partido Chega. Dispõe de até 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma vez mais, obrigado, Sr. Professor, pelos esclarecimentos. O Sr. Deputado Marco Ladino não resiste em dizer não vou adjetivar a sua intervenção porque temos amizade um pelo outro, porque nem sequer faz sentido. Sr. Professor, nós estamos por princípio... Eu acredito na essência do ser humano, se calhar sou poético em relação a esta matéria, eu até acredito no mundo ideal nem sequer tínhamos fiscalização, porque as pessoas eram todas honestas e estava tudo tratado. A questão é que isto não se trata assim. E, portanto, o que nós achamos é facto, vamos às questões factuais. Facto, nós consideramos que não existindo, como deu o exemplo, como foi referido pelo Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, quer dizer, olhando para aquilo que é o direito comparado e olhando para os exemplos que se passam lá fora, existem outro tipo de medidas que em Portugal não existem. Olha, em Portugal, nós somos um país que quem é condenado por corrupção volta a poder exercer funções públicas. Podemos falar de alguns autarcas, mas depois vão começar aqui aos saltos, não vale a pena. E, portanto, nós temos mais do que exemplos daquilo que acontece em relação à corrupção em Portugal. Portanto, enquanto não quiserem reforçar os meios de fiscalização e a IGF disser que não tem meios para poder fiscalizar, enquanto não quiserem alterar a moldura penal,
Enquanto não quiserem rever o Código de Contratação Pública, o Sr. Deputado Marco Claudino, a alteração que está a ser feita não vem alterar em nada aquilo que tem a relação com o Tribunal de Contas. Enquanto não existirem reforços efetivos em relação a esta matéria, poderemos estar na questão material de acordo com esta essência do visto prévio, nunca estaremos na questão formal à data de hoje. Se fizéssemos a reforma de uma maneira séria e não construíssemos a casa pelo telhado, criássemos uma base de sustentação que dê garantia ao cidadão que o Estado funciona sem ter, e já que utilizou a expressão, o Sr. Deputado Marco Claudino, volto a reiterar, o bar aberto ou tiques nas mãos, estaríamos todos tranquilos em relação a esta matéria. Agora, em Portugal, roubar, mexer no dinheiro público, fazer desvio nas obras, dá direito a reeleição com 90%. Porque há muito aquela expressão do ele rouba, mas ele faz. Ele rouba, mas ele faz, que é uma coisa tipicamente que me deixa estarrecido, abesbílico em relação a esta matéria. E, portanto, temos uma responsabilidade enquanto legisladores. Eu não olho para a proposta que aqui está em cima da mesa, eu não olho para este documento e não digo que ele está cheio de más intenções, que isto vai criar um problema. Agora, da maneira como temos o edifício jurídico hoje em Portugal, isto vai sim, vai ser um problema. Porque a boa intenção que está aqui por parte, quer no espírito do seu professor, quer na letra da lei, que é evidente que tem um bom princípio, ninguém o coloca em causa, obviamente chegamos ao final do dia e percebemos que estamos todos de acordo. É na fiscalização sucessiva que aparecem os maus casos de corrupção, é na fiscalização concomitante, mas todos também sabemos que as câmaras municipais não têm meios e que os técnicos internamente nunca na vida vão contra uma ordem dada por um Presidente de Câmara e não vão colocar no parecer a dizer existem aqui fortes indícios de compadrio ao cartão de militante. Olha, porque se existissem teríamos o caso daquilo que aconteceu agora e dos ajustes na Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, que dava para mangas numa série de questões. Só que vão sair e vão ser eleitos no próximo mandato. Portanto, enquanto não criarmos a moldura jurídica que de facto seja escudo protetor à corrupção, esta boa vontade acaba por ter uma consequência direta que é negativa no nosso entendimento. E por isso não concordarmos com a dispensa do visto prévio. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Gonçalves, do Partido Socialista. Dispõe de até 3 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, agora já voltamos a ver o chega dos debates iniciais sobre o Tribunal de Contas. A primeira intervenção foi uma mitigação. Deve ter sido isso, então foi chamada a atenção. Ainda sobre as questões sobre os pareceres e a resposta que me deu. Só dizer que eu conheço várias decisões do Tribunal de Contas em que, mesmo existindo pareceres, a decisão foi no sentido da responsabilidade do dirigente e obviamente que esta dimensão é também uma dimensão que preocupa os dirigentes e, portanto, eu também acho que ela tem que ser de alguma forma resolvida e acho que devemos, na especialidade, tentar encontrar este equilíbrio porque ele é importante de não, usando a expressão horrível do bar aberto, mas que o parecer no fundo retira ou iliba qualquer dirigente, mas que tem a sustentação, obviamente cumprindo determinados critérios, tem a sustentação para também salvaguardar o dirigente que toma a decisão e que, obviamente, com base num parecer bem formulado, com as características todas que permitem retirar o dolo à decisão do dirigente. Na primeira intervenção já teve a oportunidade de falar sobre isso, mas não tive a oportunidade de falar sobre as entidades isentas ou excluídas da fiscalização do Tribunal de Contas. E falávamos aqui do caso da TAP e falávamos aqui da questão de serem empresas que têm gestão privada ou parcialmente privada e da importância, até penso que foi uma intervenção do Sr. Deputado Marco Claudino, qual era o impacto desta fiscalização neste tipo de intervenção partilhada entre público e privado. Nós temos uma preocupação nesta matéria que tem a ver com a mesma preocupação assente em qualquer outra das dimensões que aqui falávamos, tem a ver com o dinheiro público. Num caso, como aquilo que falávamos aqui, em que o Estado não deixa de investir dinheiro, embora seja uma parceria, tenha maioria ou não tenha maioria, há sempre dinheiro público envolvido. E o isentar ou excluir da fiscalização estas entidades preocupa-nos porque, efetivamente, deixa de estar no radar, não sem nenhuma avaliação desde já de existir qualquer tipo
de corrupção, mas deixa de estar no radar das entidades públicas. E, portanto, também aqui perguntar se tecnicamente não faria sentido introduzir esta entidade, até porque nós, como mudamos o paradigma naquela que é a forma de intervenção do Tribunal de Contas, porque é que estas entidades não são incluídas naquela que é a fiscalização, que deixa de ter este peso, que admito que possa ter até nas operações e na negociação com o privado, este peso prévio a qualquer tomada de decisão por parte deste tipo de organização, e neste caso em concreto, como falávamos da TAP. Para o Partido Socialista, esta é uma dimensão que nos preocupa e, sobretudo, não tem grande justificação quando estamos a mudar esse paradigma, estar a excluir quando há dinheiro público envolvido. Perguntar-lhe também qual é a sua opinião. Falávamos aqui assim das várias dimensões, e acho que aí partilhamos da preocupação, mas das várias dimensões de intervenção das autarquias locais e da discricionariedade que existe no nosso território, da desproporcionalidade em algumas autarquias, e o Partido Socialista tem levantado a questão de podermos recuperar uma entidade que já existia, que era a Inspeção-Geral das Autarquias Locais, que podia aqui também reforçar alguns dos instrumentos que aqui falávamos, já que, e partilho também das preocupações que aqui partilhou connosco relativamente a esta possibilidade de haver um visto prévio mesmo quando não é obrigatório, partilho da observação que fez, se a Inspeção-Geral das Autarquias Locais podia também aqui reforçar uma componente essencial, que é a robustez das nossas autarquias locais, e perceber como é que nós respondemos a isso. Relativamente houve aqui uma questão muito importante, e eu depois também pedi essa benevolência no tempo que damos de resposta, que é fundamental, a questão da incompatibilidade com a Constituição, que é uma questão fundamental do ponto de vista jurídico e constitucional aqui na intervenção que fazemos no Parlamento. Aqui pedia-lhe mesmo que nos pudesse salvaguardar, ou seja com mitigações à lei, seja com a lei que está atualmente, que não há nenhuma questão de constitucionalidade, ou na sua avaliação não há nenhuma questão de constitucionalidade que possa aqui ser levantada. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que nesta ronda não há mais nenhuma intervenção. Uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Sousa, dispõe de 1 minuto. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Dr. Rui. Uma pergunta muito direta. Portanto, eu soube que alguém defendia a possibilidade da fiscalização prévia na primeira secção ser exercida por um juiz singular, por razões de produtividade e celeridade, eliminando a lógica da decisão de um órgão colegial. A pergunta direta é esta: se considera que esta solução traria ganhos efetivos de eficiência, sem perda de garantias, ou se poderia enfraquecer o controle prévio no momento em que a própria proposta já reduz de uma forma substancial o universo de atos e contratos sujeitos ao visto prévio. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor. É, portanto, o visto prévio, decisão só por um juiz. Sr. Professor dispõe da palavra, dispõe de até 11 minutos, com uma natural tolerância, para encerrarmos esta audição. É a palavra. Muito bem. Então, tentando aqui agrupar em quatro grupos. O primeiro grupo, eu pegava nas palavras do Sr. Deputado Nunes, não vivemos num mundo ideal, mas temos o problema de como resolver à data de hoje. E eu não vou falar, obviamente, de como é que se combate a corrupção em Portugal. Aquilo que me interessa apenas é saber em que medida é que o Tribunal de Contas combate a corrupção em Portugal. E para mim é absolutamente claro que não é a fiscalização prévia que permite ao Tribunal de Contas combater a corrupção em Portugal, como ficou claro da conversa, do diálogo que tive na altura com o Dr. Carlos Guimarães Pinto. E isto prende-se com uma pergunta que o Dr. Marco Claudino colocou e que, no fundo, se prende para explicar melhor a relevância da fiscalização concomitante e sucessiva. E vamos lá ver. Isto é muito importante, porque, no fundo, algum dirigente que sabe que já não tem que sujeitar a visto, se for só não está sujeito a visto, é uma coisa. Mas se for, não está sujeito a visto, mas olha, tens que enviar todos os contratos, com tudo, todos os elementos, acima dos 950 mil euros para o Tribunal de Contas e sujeitas-te a uma fiscalização concomitante e sucessiva. É uma auditoria a sério, uma auditoria de pormenor. Há algum dirigente que vai dizer assim, como não há fiscalização prévia, vou dormir descansado? Alguém?
Coisa diferente era não haver esta obrigatoriedade, mas ela existe. Portanto, não há nenhuma o princípio é, eu fico dispensado de enviar para fiscalização prévia, mas sou obrigado a enviar para fiscalização concomitante sucessiva. Onde as coisas são a doer. O Tribunal não está limitado àqueles vícios, tem tempo, tem todos os meios. E, portanto, verdadeiramente, e era o primeiro andamento, era para dizer, eu acho, de facto, que não é esta alteração à fiscalização prévia, independentemente do problema português da corrupção e do modo como se pode resolver, ele em nada é afetado ou alterado pela alteração à Lei do Tribunal de Contas. Isso, peço desculpa, mas não tem juridicamente nenhuma aderência, mesmo na realidade de hoje. Segundo andamento, para responder a uma pergunta que é cruzada, que tem a ver com os fundos europeus, por um lado, e com a TAP e as empresas públicas concorrenciais, do outro. Basicamente, quanto aos fundos europeus, é um erro. Não é verdade. O que acontece é que a Lei do Tribunal de Contas atual, no artigo 5º, quando identifica as várias competências, e mal, depois de falar de apareceres, faz fiscalização prévia, efetiva responsabilidades, etc., de repente alguém se lembrou uma vez de pôr uma linha que diz, olha, e também fiscaliza a cobrança de dinheiros europeus. Mas o que estava antes são competências. É a competência de fiscalização prévia, é a competência de auditoria, de prestação de contas, efetivação de responsabilidade. Depois, portanto, e o que está agora na lei é isso, são competências. Isto não tem nada a ver com uma competência. É evidente que o Tribunal de Contas fiscaliza todos os dinheiros públicos, europeus ou nacionais, todos. E é muito bom e é muito importante que se clarifique isso. É a coisa mais simples. No primeiro artigo, ponha-se para... Não há nenhuma base. Não passa pela cabeça de ninguém, quando se diz dinheiros públicos, não incluir os dinheiros públicos que vêm de Bruxelas. É uma total falácia. Quanto às empresas públicas concorrenciais, é que eu acho que temos que distinguir. A lei, no fundo, termina com uma solução que veio do tempo da Troika, de 2011. No tempo da Troika, as empresas públicas, todas elas, ficaram sujeitas à fiscalização prévia. Todas. Em 2011. E agora, mas a lei não volta atrás. Vamos ver, quem fez a lei está também preocupado com os dinheiros públicos. Porque é o povo fiscal, que somos nós, que paga impostos, que quer que o dinheiro seja bem gasto. Eu não quero que o meu dinheiro seja mal gasto. E, portanto, nós não voltámos atrás e dissemos assim, olha, empresas públicas, por simplesmente, não estão sujeitas à fiscalização prévia. O que dissemos foi, mas as empresas públicas concorrenciais, aquelas que, para efeitos de contratação pública, não são organismos de direito público, porque atuam no mercado em termos concorrenciais, a Caixa Geral de Depósitos, quando fizes uma empreitada, há de estar sujeita à fiscalização prévia. Faz sentido. O que fazemos é dizer isto. As empresas públicas que atuam no mercado concorrencial e, portanto, que atuam num setor, não têm apoios e têm que lutar pelo preço mais baixo e têm que reduzir os custos, essas não precisam da bengala da fiscalização prévia. Mas há fiscalização concomitante e sucessiva. Depois há o caso da TAP. Mas o caso da TAP não tem nada a ver com isso. E, portanto, é uma questão política. E aí é uma decisão política. O caso da TAP é uma exceção. Portanto, o caso da TAP não tem nada a ver com isto, porque o caso da TAP é excluído, pura e simplesmente, do âmbito do Tribunal de Contas. E isso tem que perguntar aos meandros da privatização da TAP, se isso é condição, se não é condição, não tem nada a ver comigo. Portanto, agora, a solução das empresas públicas, essa é uma solução relevante. Terceiro andamento, muito relevante, que são as questões de inconstitucionalidade que foram colocadas pelos senhores dois deputados. No fundo, há incompatibilidade com a Constituição. A proposta, globalmente, não tem nenhuma incompatibilidade com a Constituição. Agora, eu diria que há duas questões que são colocadas. Uma tem a ver com o sistema de auditoria interna. No fundo, o sistema que temos atualmente, ou melhor, a proposta diz, quando
por portaria, são fixados os requisitos de fiabilidade para podermos ter um sistema de auditoria interna que dispensa a fiscalização prévia, e depois, por proposta, por parecer da IGF e decisão do Ministro das Finanças, é certificado e, portanto, fica dispensado do controle do Tribunal de Contas, prévio. Vamos lá ver, isto não tem nada a ver com reserva de lei, que é o que fala o Tribunal de Contas. E não tem a ver com a reserva de lei, porquê? Porque hoje, na atual lei, o que se diz é assim: o Tribunal de Contas pode decidir se dispensa ou não uma entidade porque considera que está certificado. É um poder totalmente discricionário, sem base legal, sem nenhuma identificação legal. Agora, se me perguntam, eu, pessoalmente, penso que a solução deveria evoluir para um poder vinculado do Tribunal de Contas que diga, sim senhora, com base nestes requisitos fixados pelo legislador, esta empresa ou esta entidade cumpre e então é dispensada ou não. Portanto, eu acho que aqui, para evitar quaisquer dúvidas, não é de reserva de lei, mas apesar de tudo, para evitar quaisquer dúvidas, eu acho que se deveria avançar em um poder vinculado e não o poder discricionário que neste momento existe no Tribunal de Contas, com base nos critérios legais, que tem que verificar, estão preenchidos, está dispensado. Não estão preenchidos, está dispensado. O segundo caso é um caso absolutamente anómalo, porque é a questão dos serviços de apoio. Porque, basicamente, nos serviços de apoio, o que se diz no artigo 26 é que, vou ler, o Tribunal dispõe de serviços de apoio técnico e administrativo e depois a organização e estrutura do Gabinete do Presidente e da Direção-Geral e dos serviços de apoio constam de decreto-lei, devendo o procedimento de recrutamento dos dirigentes e dos trabalhadores de carreira especial do auditor ter em conta o princípio de autogoverno do Tribunal. O que é que o princípio de autogoverno do Tribunal, isto é assumido, o que é que desaparece? E cai o carme e a trindade. É que neste momento o artigo da Lei do Tribunal de Contas indica já o conjunto das carreiras que o Tribunal de Contas tem. É isto que tem. E, portanto, tem uma identificação exaustiva no artigo 30 da Lei do Tribunal de Contas atual. Diz que, já agora, portanto, vai ao ponto de dizer há uma carreira de consultor, técnico certificador, estatuto remuneratório das carreiras, etc. Isto, pareceu, não é matéria da Lei do Tribunal de Contas, certo? E, portanto, não é preciso estar na Lei do Tribunal de Contas e não faz sentido estar na Lei do Tribunal de Contas com estas questões remuneratórias. Agora, também aqui me parece que pode, no fundo, ser melhorada a proposta e que se diga alguma coisa como, e nesse decreto-lei deve ser respeitado, promover a constituição de um corpo especial de fiscalização, de controle, etc. Agora, não mais do que isso, porque não cabe à Lei do Tribunal de Contas, penso eu, entrar nos pormenores das carreiras da função pública. Quanto tempo é que tem ainda? Muito bem. E depois entro no quarto. Portanto, não há nenhuma inconstitucionalidade, mas acho que é possível introduzir correções pontuais para dissipar quaisquer dúvida. Não há nenhuma vantagem em que esta lei do Tribunal de Contas seja, que é um marco importante na mudança de um paradigma, que nos pode ficar a funcionar todos melhor. É importante que, na medida em que possamos reduzir o atrito, sem perturbar o essencial, acho que isso deve ser feito. Última, há um conjunto de questões finais que me foram colocadas, começando pelo fim, uma fiscalização prévia só com um juiz. Acima de 5 milhões ou de 10 milhões, recusar o visto por um juiz é demasiado. Mas já não é assim. Hoje, se houver recusa de visto, tem que ser por 3 juízes. E, portanto, se hoje, a partir dos 750 mil, é preciso 3 juízes, se permitir que acima de 5 milhões ou de 10 um só juiz decida, eu acho que é demasiado pouco, porque está demasiado em jogo para ficar numa decisão individual de um juiz. Depois, a questão da articulação entre o Código dos Contratos Públicos e o Tribunal de Contas. Vamos lá ver, o Código dos Contratos Públicos, esta revisão do Código dos Contratos Públicos e o Tribunal de Contas arrancam de uma mesma lógica. Há uma lógica de simplificação.
há uma lógica de reduzir a complexidade, reduzir os limites à decisão para permitir uma atuação mais ágil, assumindo que depois uma responsabilização que, antes de mais, é política. Vamos lá ver. Os dirigentes políticos respondem, antes de mais, politicamente. Há muitos países, aliás, em França, concretamente, um membro do governo não responde financeiramente, certo? Responde politicamente. E, portanto, e nessa medida, o Código dos Contratos Públicos e, de facto, a Lei do Tribunal de Contas arrancam de uma mesma visão de simplificação, de responsabilização, assente na confiança de quem vai decidir. Por último, a questão do IGAL. Vamos ver, eu concordo que, não sei se será o IGAL, se será através das comunidades intermunicipais, não sei, ou das CCDRs, não sei, mas é seguramente necessário pensar em sistemas de apoio técnico ao dispor das autarquias mais esclarecidas. Porque elas muitas vezes, de facto, não têm meios. E, portanto, nós temos que disponibilizar meios para os ajudar. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor, e com a sua intervenção terminamos esta audição. Agradeço a disponibilidade e a forma esclarecedora como respondeu a todas as questões e vamos interromper aqui a nossa reunião só para o Sr. Professor nos deixar e começar a próxima.